Olá, hoje estamos comemorando o aniversário do Instituto Espírita Amigo Germano. E é com um grande júbilo que convidamos o professor Antônio Carlos Santos Rosa, nosso ex-presidente, e a nossa trabalhadora Gabriela Fopa Pulga, para nos falar um pouco sobre a nossa história, a atuação deles na nossa casa. O professor Antônio Carlos trabalhou em várias casas espíritas, é praticamente espírita de nascença. Começou a sua história lá nos Irmãos de Boa Vontade, e ele vai nos falar hoje sobre essa trajetória dele como espírita, a sua trajetória no nosso querido Instituto Espírita Amigo Germano, e também de tudo que ele tem convivido no meio, do movimento espírita. O professor Antônio Carlos Rosa é administrador, foi diretor da Faculdade de Administração da URGS, trabalhou como no Conselho Fiscal do Hospital da Federação Espírita. Então, ele tem uma longa caminhada dentro das nossas instituições. E nós queremos, então, saber, professor, se o senhor pode nos falar um pouco da história do Amigo Germano, e em que ponto ela se cruzou com a sua história de pessoa espírita nascida em uma família de berço espírita. Elaine, boa noite aos queridos irmãos, estimadas irmãs. Eu gostaria de dizer o seguinte: realmente a minha formação espírita iniciou-se lá nos anos 40, quando os familiares reunidos, resolveram então, através da mediunidade da minha mãe, iniciar estudos da nossa doutrina, do Livro dos Espíritos, do Evangelho. E desde aí, isso aconteceu nos anos 40, E nos anos 46, por aí, nós nos aproximamos do Germano. Eu, na condição de uma espécie de acompanhante da minha mãe e dos meus tios, e eles no sentido de integrarem, trocarem experiências, porque eles também tinham a ideia de criar uma instituição de amparo à criança socialmente abandonada. Então, naquela ocasião, eu conheci os irmãos Hélio, o Arthur e o Ivo. O irmão Hélio, então, foi fundador das aldeias infantis brasileiras SOS, um trabalho magnífico. O irmão Ivo, ele era carteiro na ocasião, e depois estudou medicina e formou-se em medicina e é médico atuante. O irmão Arthur continuou como trabalhador da instituição. A minha memória me retoma a fundação do Germano ali na Gomes Jardim. Eu não alcancei, isso eu tenho informações, E posteriormente na Rua Vicente da Fontoura, esse eu convivi, era quase esquina da Bento Gonçalves. Hoje é um prédio cor-de-rosa, aquela época era um prédio de 2 pisos, Onde se iniciou então o trabalho assim mais acentuado do Germano, com conferências, palestras e seminários. Aí começa também a integração com Boa Vontade. O Boa Vontade já tinha sido fundado, E então trocavam, então, como eu falei antes experiências e no sentido de aperfeiçoarem os processos de assistência social. Mas antes eu gostaria, Elaine, de fazer um agradecimento especial aqui. Quando terminou meu mandato na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, eu fui vice-presidente da Federação, eu realmente estava sem uma casa espírita. Tinha trabalhado no Hospital Espírita, no Caminho da Luz, etc., mas de boa vontade, mas não tinha um vínculo assim. E aí o Fernando soube, telefonou, me convidou para trabalhar no Germano. Isso foi no ano de 2004, por aí. Então, eu sou muito grato ao Fernando por ter me dado essa oportunidade. Bom, voltando então.
A minha memória me diz que ali na Vicente da Fontoura começa o projeto de criação da escolinha do amigo Germano. E quem é que liderava esse trabalho? Uma senhora, uma irmã nossa, Dona Alba Salcedo, que era a dirigente, uma pessoa muito dedicada, muito voltada para essa tarefa. E a professora Cecília Rocha, não é? Era a diretora da escola. Os dirigentes naquela época eram Valdomiro Adolfo Eiffel, era presidente, o irmão Hélio Burmaster, o Alberto Rocha e a Dina Rocha, em cujo apartamento o Divaldo se hospedava naquela época. Depois, mais tarde, eu passei a conhecer então os mais recentes, que era o Altair, o seu Palídio Bastos, a Natila Nascimento e o Orley e a Norma Santos, naquela época, né? 20 anos atrás. Bom, então, assim, naquela época o Germano tinha como é que eu vou dizer para vocês, uma expressão muito grande na sociedade porto-alegrense. O Germano era respeitadíssimo, não é? O coronel Valdomiro Adolfo Eiffel liderava o projeto. O governo do Estado foi tão reconhecido pelo trabalho do Germano que colocou o coronel Valdomiro Eiffel à disposição da instituição. Ele era o presidente da casa e o símbolo do Germano naquela ocasião. Então, vários eventos ocorriam, né, liderados pelo Germano. E um dos mais importantes foi o concerto no Cinema Castelo da maestrina Janela de Marco. Isso eu me lembro porque eu acompanhei meus familiares, a minha mãe, meu pai, meus tios nesse evento. Ela era uma menina não me lembro, não tinha 10 anos, e ela regia a orquestra. E esse concerto foi realizado no Cinema Castelo com toda a renda para o amigo Germano. Toda a renda, não houve um valor fora disso. Tudo foi para o Germano. Também nessa época, não é, a dona Cecília Rocha, através de uma instituição militar lá no Rio de Janeiro, que era dirigida por um coronel chamado Coronel Hollenberg, realizou um curso para a formação de professores da escolinha do Germano. Foi um fato, assim, comentadíssimo. E uma das minhas primas foi fazer o curso lá. E hoje ela é professora do Estado, em função da base que ela teve lá, né? Então, como eu falei, o Germano teve um reconhecimento público pela creche que teve, pela escola infantil, não é? E pela gráfica e pela marcenaria. Para vocês terem uma ideia, as caminhas do Boa Vontade, que também que não chegou a criar uma creche, não houve condições econômicas, todas foram feitas na marcenaria do Germano. E o jornal O Guia e os impressos que nós tínhamos eram todos feitos na gráfica. Então, eu me lembro assim dessa parte, que desse momento, nós tínhamos como costume, não é, realizar bazares, chás, uma vez era no Germano, outra vez no Boa Vontade, que eram as instituições que puxavam, então, os movimentos assistenciais de Porto Alegre. Palestras, o Divaldo algumas vezes veio, não é, a Porto Alegre a convite do Germano e se hospedava na casa, então, do nosso querido irmão Alberto Rocha com a sua esposa, Dona Dina Rocha, que o Alberto era irmão da Cecília Rocha. Então, são esses, assim, esses momentos que me vêm à memória, não é? A construção do prédio, antigamente, onde é hoje o Instituto de Cardiologia, todo aquele setor eram casas ou escolas, não é? São prédios
da escola que o governo do estado doou para o Germano. Era a Escola de Artes e Ofícios. Mas tinha escola primária também. Também tinha, era Escola da creche, ensino fundamental, que naquela época era primário, né, professor? Era E a primário. Escola de Artes e Ofícios. E tinha ali também os refeitórios, tudo. Bom, então esse período, não é? Ele veio até o momento em que eu, por outras atividades, me afastei, problemas profissionais. Eu voltei para o Germano, então, em 2004, não é? E aí fui assessor do Fernando na diretoria, e depois, em 2015, por indicação de um grupo de irmãos, fui eleito presidente para o biênio 2015-2016. O que a gente está fazendo nesse período? Fortalecimento do departamento espiritual. Não é? Nós criamos alguns trabalhos, reforçamos alguns trabalhos, por exemplo, na quarta de manhã, na quarta de noite, não é? Na quinta, na sexta, ampliamos de uma certa forma. Criamos o Conselho Doutrinário, que era uma reunião de todos os coordenadores e subcoordenadores dos trabalhos, com a finalidade de identificar problemas, soluções, alternativas, inovações que pudessem ser feitas em auxílio ao Departamento de Assistência Espiritual. Criamos a reunião dos trabalhadores da casa. Tivemos 2 reuniões ao longo da gestão, onde reunimos os trabalhadores do Instituto com o pessoal da escola. Foi muito bonito, foi muito, muito vibrante, não é? Tivemos resultados maravilhosos. Incrementamos a Semana Espírita no Amigo Germano, trazendo vários conferencistas, entre os quais eu vou citar para vocês aqui o Jason de Camargo, o Nilton de Andrade, o Roberto Rego, o Paulo Salerno, o Valmor e Georgina Valente, o Souza Lima, a dona Ione Azolim, professor Ione Azolim. Participamos intensamente, sempre que fomos convocados, da UD Santana. Não é? E, em termos assim de estrutura, nós, em função das condições do prédio da escola, estarem preocupando a administração, nós pedimos à Cientec para fazer uma avaliação. A Cientec fez a avaliação e nessa avaliação colocou que, nas condições a que estava o prédio, ele duraria mais 30 anos. Mais 30 anos, está escrito isso. Estimulamos também a integração com a SMED, várias vezes fomos convidados para reuniões, participamos da formatura de fim de ano da escolinha, implementamos um serviço de segurança, porque houve um assalto à nossa sede lá e roubaram carne, fizeram uma opção de coisa, e estimulamos também o incremento do quadro social, que não teve uma resposta muito ampla, mas aumentamos um pouco o número de sócios. E também nas nossas organizações, nós conseguimos integração com outras casas espíritas, trocando experiências. Então, na minha experiência aqui de vida, que eu tive no Germano, o Germano foi um ícone da sociedade espírita com relação à assistência social. A única instituição na época que poderia ter um destaque tão grande quanto o Germano era o Dias da Cruz, pelo trabalho que eles tinham de receber as pessoas à noite, né? Mas o Germano foi algo extremamente diferenciado pelo trabalho positivo que fez junto à sociedade. Era reconhecido. O Germano estava no jornal, o Germano estava na rádio, né? O Coronel Valdomiro foi uma pessoa assim, que liderou a causa espírita no Amigo Germano. Quando eu estava no último ano da minha gestão, participando de uma reunião de formatura das crianças, eu fui procurado por um senhor que era pai de uma das crianças. Ele veio e me abraçou e disse: "Senhor, sabe com quem que o senhor está falando?" Eu digo: "Não tenho nem ideia. Eu sou egresso da gráfica do Amigo Germano. Eu tenho hoje uma empresa gráfica e, graças ao Germano, eu sou um profissional da área. Sou reconhecido
e tenho a minha empresa. Eu fiquei muito feliz por aquilo, porque nós vimos ali o fruto, não é, de um trabalho que foi feito por muito tempo. Muitas pessoas que passaram pela creche do Germano hoje são profissionais, alguns até já aposentados, né? Então, Elaine, de uma certa forma, era isso que vem à minha memória. Se você tiver depois, mais tarde, mais perguntas, eu estou à disposição. Professor, eu tenho. Nesse contexto todo que o senhor nos coloca, quais são os pontos fortes do Instituto Espírita Amigo Germano, assim que o senhor vê? Porque o senhor está nos contando dessa questão da educação, que o padre Germano, né, o nosso mentor, ele tanto lutava pelas crianças, né? Ele tinha uma dedicação, um carinho muito grande pelas crianças. Ele buscava a educação delas, e isso é uma marca também do Amigo Germano. Além disso, também a Cecília Rocha, que o senhor e a Diná Rocha, que o senhor tão bem citou, a Cecília Rocha, ela constrói ali, que foi nossa diretora da escola, ela construiu uma metodologia de evangelização que ainda é usada. Então, o Amigo Germano tem deixado muitas marcas na sociedade, no movimento espírita como um todo. Que mais que o senhor identifica como pontos fortes? Não, eu concordo contigo, conforme eu já tinha referido anteriormente. Construiu no campo assistencial. Vamos começar primeiro o campo assistencial primeiro. O Germano, naquela época, as crianças, havia uma creche, as crianças eram tratadas nessa creche durante o dia, e à noite tinha um recolhimento, e ao longo do dia tinha as escolinhas, como tem hoje, só que hoje tem o apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Naquela época não, era o Germano, né? Então, os eventos, por exemplo, os grandes eventos do movimento espírita eram realizados no Germano. Os encontros federativos, era tudo no Germano. O Germano era assim, era o carro-chefe da doutrina espírita nesse período. Então, assim, o que eu tenho a dizer, que eu me lembro, era isso. Era uma referência. Se falava em espiritismo em Porto Alegre, falava em Amigo Germano. Falava em assistência social, assistência a crianças amparadas, era com o meu Amigo Germano. Não é? E como destaque, tu falaste muito bem, a Cecília Rocha, além do trabalho na escola, ela criou uma metodologia, como tu falaste agora, de evangelização, que também começou na federação, mas com o apoio da Cecília e do Amigo Germano. Uma coisa que eu me esqueci, Elaine. O Germano parece que tinha uma colônia de férias em Cidreira. Então, havia um período do ano em que as crianças iam para a Cidreira passar lá algum período. E eu me lembro que o seu Parídio Bastos, que era um amigo nosso, era espírita, ele fazia palestras também para as pessoas do município de Cidreira ali, não é? Dentro da casa de Germano. Não sei o que aconteceu com aquele local lá, não sei o que foi que aconteceu, se perdemos ou foi, sei lá, não sei o que foi que houve. Não tenho ideia assim do que aconteceu. Mas assim, deixar muito claro, o Germano foi uma referência no movimento espírita de Porto Alegre, uma liderança, não é? Os grandes oradores do Brasil vinham, entre os quais o Divaldo, vinha aqui para Porto Alegre a convite por conta do Germano. O Germano realmente ele teve um papel preponderante, foi um dos precursores aqui das primeiras casas espíritas, como Dias da Cruz, entre outros, né? E com o tempo, claro, o movimento foi se ampliando, novas casas surgiram, mas ele sempre teve a sua marca de assistencialismo, através da nossa caravana, que existe há muitos anos, também a pureza doutrinária. O Germano sempre buscou o estudo, a divulgação da doutrina, tanto que nós temos hoje
cerca de 9 grupos de estudo em funcionamento, tem os Mãos Amigas, que também que tecem para os pobres, enfim. O Amigo Germano tem se preocupado com a questão da educação e da assistência social, mas basicamente, né, professor, com a doutrina, com a divulgação, com o acolher, esclarecer, né, e orientar, que é o nosso papel. Isso era um ponto muito forte da Dona Alba. A Dona Alba, além de dirigir a instituição como diretora de um aspecto diretora-geral, ela cuidava muito dos aspectos doutrinários. E eram, assim, muitos conscientes dos processos de divulgação, de estudo e divulgação, como eu já falei, da doutrina espírita. O Germano era referência, volto a dizer mais uma vez. Não é? Por isso que durante o nosso trabalho, meu, teu, de outros tantos, nós temos que buscar a retomada desse local na sociedade. Porque uma casa espírita ela tem um papel muito, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, que as pessoas necessitam de esclarecimentos, né? Para não ficarem perdidos, desesperados, porque não, sem saber o que fazer. Nós, os espíritas, precisamos dessa referência. E o Germano tem que voltar a ser aquela instituição líder do movimento. Obrigada, professor. Vamos conversar um pouco com a Gabriela Foba Pulga, nossa jovem trabalhadora da casa, frequenta os grupos de estudos e está aqui representando os nossos jovens. A Gabriela é bacharel em Direito, mas ela está aqui principalmente pelo papel que ela tem junto aos nossos grupos, né, de representação. Então, Gabriela, tu pode nos falar um pouco assim da tua trajetória e como é que tu chegou ao Instituto Espírita Amigo Germano? Boa noite. Bom, cheguei no Germano meio de paraquedas. Foi assim, eu tinha me mudado para Porto Alegre, eu sou natural do norte do estado, e eu já era espírita, né, desde criança, tinha uma criação espírita, estava procurando uma outra casa para frequentar, e eu passei na frente, porque eu residia ali na Gomes Jardim mesmo, e passei na frente do Germano, achei engraçado o nome, eu vi que tinha essa questão, achei que era uma escola primeiro, só escola, e aí eu vi, não, é um Instituto Espírita, então eu fui pesquisar, eu vi que era uma casa tradicional, que era vinculada à federação, então que tinha um trabalho sério, e um dia eu tomei coragem e entrei. E nisso eu fui recepcionada pelo Mário, que era o diretor, e eu conversei, eu me expliquei, digo, olha, queria saber como é que funciona, se tem algum grupo que eu possa participar, se tem algum grupo que vai abrir, tudo. Aí ele disse, olha, no momento não tem nenhum grupo que vai abrir, mas tem grupos que já estão em funcionamento e tu pode vir e participar. Eu fiquei um pouco assim, né, mas eu fui. E já era um grupo, na época estava estudando o livro dos médiuns, já estava em andamento, e eu até pensei assim, que vai ter, né, alguma resistência, mas bem pelo contrário, eu fui muito bem recebida, isso já faz pouco mais de um ano, quase 2 anos isso, e eu fui super bem recebida, criei laços, hoje eu me sinto bem confortável, foi muito tranquilo, assim, eu não imaginei que eu fosse ser tratada assim com respeito e me senti tão acolhida tão rápido. E outra coisa, Gabriela, como é que ocorre essa relação dos jovens com os aspectos espirituais? Tu vieste atrás de um local, um pouco por curiosidade, que passou ali na frente, mas também tu já tinha essa base. E como é que está ocorrendo essa relação dos jovens com os aspectos espirituais neste mundo assim tão materialista hoje em dia? Como é que tu vê isso? Então, no meu caso em específico, eu já tinha, né, uma vivência espírita, estava procurando, como eu fixei endereço em Porto Alegre, uma outra casa perto da minha residência para frequentar. E eu vejo muito isso, assim, que com exceção das pessoas que já trazem esse plano de fundo familiar, de professar alguma fé, existe uma dificuldade dos jovens em geral, pelo menos até os 30 anos, de ter esse espaço para fé e espiritualidade,
porque é um momento da vida em que se busca muito, e que é uma cobrança mesmo da sociedade, né? Que se tenha uma realização profissional, uma realização familiar, né? Um momento de construir. Então, falta realmente tempo. É difícil conciliar, né? Em 24 horas, fazer faculdade, ter família e buscar as coisas materiais. Então, eu vejo muito assim, que as pessoas, em geral, buscam a fé lá depois dos 30, 40, que é o momento que já estão abastecidas das coisas materiais, e aí, então, sobra um tempo para que se busque a parte espiritual. Eu vejo muito isso, com exceção das pessoas que já trazem essa convivência e familiar de fé, eu vejo isso, assim. E como é que tu vê, assim, de modo geral, a participação dos jovens? O que tu acha que atrai ainda os jovens para os aspectos religiosos? Não digo nem de religião, mas mais espirituais, né? E o que pode afastá-los também? Porque a gente também vê muita gente, muito jovem, distante, né, das questões mais elevadas da espiritualidade. Como é que tu vê isso? O que nós podemos fazer para atrair? Porque a marca do Germano sempre foi de atrair jovens, crianças, desse trabalho de construção do indivíduo, né? E até eu te agradeço porque tu disseste que foi bem acolhida, mas essa é uma marca assim do Instituto Espírito Amigo Germano, de acolher as pessoas. E eu fico mais grata porque veio para o meu grupo, para o nosso grupo, né, professor? É verdade. Eu vejo que uma coisa positiva e que incentiva muitos jovens, pessoas até os 25, 30 anos, a buscar, né, e por conta própria, vou buscar conhecer tal religião ou tal. É a questão dos ídolos, né? Tem muitas pessoas, jogadores de futebol, cantores, famosos em geral, que mostram que participam de alguma religião, e isso, de certa forma, causa curiosidade nas pessoas que possam buscar algum conforto. E o que eu acho que pode vir a ligar um jovem a uma casa espírita, particularmente, né, falando do Germano, essa questão da afetividade, né? Hoje, e por mais que existem esses empecilhos da vida e sempre tem momentos que a gente está mais atrapalhado, mas eu criei laços afetivos com a casa, com as pessoas. Então, quando a gente cria essa afetividade, fica bem difícil de tu ir embora, assim, tu virar as costas, né? Tu deixar de participar de alguma coisa que seja, ou de prestigiar alguma atividade. E eu acho que o que fixa esses laços é a forma como eu fui recebida, que eu acredito que o Germano tem muito esse potencial de não impor, de tratar assim com respeito. Eu sempre fui, tu pode, tu gostaria, tu se sente confortável. Isso é muito importante, porque, que nem eu falei, é uma fase da vida da gente que busca se concretizar planos e sonhos, e já existe uma pressão muito grande, é uma concorrência no mercado, as relações afetivas são muito voláteis, então às vezes a gente, né, passa por um turbilhão. Então o que menos as pessoas querem é outra cobrança, né? Já se tem isso no trabalho, já se tem isso na casa, na família, na convivência. Então a religião é para ser um pilar, mas uma questão de acolhimento. Eu acredito que isso tem um potencial de agregar as pessoas, entendeu? A nossa doutrina não impõe nada, ela não é uma doutrina que prescreva como tu deve fazer, ela é esclarecedora e de acolhimento, porque é a questão da amorosidade, né, Gabriela? Quando tu entende que todos nós somos frutos deste mesmo fluido universal, nós somos todos criados pelo mesmo Pai, o Criador, por Deus. Então, como é que não vou tratar bem e com respeito aquela outra pessoa? E essa é a nossa intenção, enquanto espíritas, e eu fico muito feliz de tu ter nos dito isso, né? Porque a gente, quando tem essa missão que o Instituto Espírita tem de educação, a gente não deve esquecer que nós somos educadores 24 horas por dia, mesmo não sendo um professor. Porque tudo que nós fazemos, nós estamos dando exemplo para os outros.
E o nosso padre Germano fez isso durante toda a vida dele, o nosso mentor. Então, é muito gratificante quando a gente escuta alguém nos dizer que se sentiu acolhida. Essa é a nossa missão, né? E o amigo Germano está aqui, então, comemorando os seus 77 anos, né? Agora, hoje, no dia 15 de maio, de braços abertos para receber, acolher, orientar, esclarecer a todos que nos procurem, né? Nós temos, então, atendimento fraterno, já funcionando na forma presencial, com todos os cuidados, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Nós temos reuniões de grupos de estudo, de todos os níveis, né, desde o iniciante até os grupos mais avançados, já com outros temas que as pessoas podem participar. Nós temos, então, uma gama de atividades que as pessoas podem nos procurar e ir se integrando, né? Porque o nosso papel é justamente esse, é de acolher e divulgar nossa doutrina, sem nunca impor. Porque quem impõe é porque não compreendeu a doutrina, não compreende a grandeza dos ensinamentos do Padre Germano, que é o nosso grande mentor do Instituto Espírita. Então, eu vou agradecer a vocês, ao nosso querido professor Rosa, que contribuiu com a história belamente, né, nos falando da Cecília Rocha, da Diná, enfim, do nosso querido Divaldo, e de ti também, que nos trouxe essa questão do acolhimento. Agradeço a vocês e contamos, então, com a participação de todos, né, nas nossas atividades, tanto do Facebook, por enquanto, que estamos, como do YouTube, com as nossas palestras semanais, todos podem assisti-las, né? E também temos preces e radiações que podem ser pedidas via Facebook por enquanto, ou mais tarde também vai ser por outros canais. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Obrigado.